Konuşabildin mi bari Beyza'yla? Sağlam bir derse ihtiyacı var. Boşanıyorum. Ya Cihan boşandıktan sonra hançere dönmek istemez? Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificação para ser informado sobre mais vídeos. Quando Beiza pega o bebê e vai embora, Cian a procura por todos os lugares. Mas Beiza está decidido a fazer Cian sofrer. Cian liga para Beiza, mas ela não atende o telefone. Enquanto isso, Deria liga para Anser e diz para ele ir até ela. Dager é muito curioso. Deria diz para ele abrir uma loja com o dinheiro da fundação. Quando Dager ouve isso, ele diz que não pode fazer tal coisa. Deria é insistente. É por isso que Anser diz a ele que falará com Engin e depois retornará para você e sairá de casa. Enquanto Anser caminha pelo bairro, ele vê Onca passando pelo cabeleireiro de Onca e enquanto ele pensa consigo mesmo, de onde ele tirou esse dinheiro, Onca se aproxima dele e o cumprimenta. Dager pergunta se esta loja é sua. Onca diz que sim, venha tomar um café. Dager aceita e entra na barbearia. Anser fica surpreso que Onca de repente encontrou o dinheiro. Onca diz a ele que nunca mais conversamos depois daquele incidente e que eu não sabia o que estava fazendo. Dager diz a ele, mas você o ocultou o mais rápido possível. Onca diz que quando me distraí, Mukaderam me ajudou. Anser diz que você sabe que Beiza pegou o bebê e foi embora. Onca diz a ele que não sabe sobre isso. Nesse momento, os mestres vêm e dizem que trouxeram os materiais. Dager diz para eu me levantar também. Onca diz para ele se sentar e vai até os mestres. Nesse momento, Beiza liga para o telefone de Onca. Dager também viu isso. Dager foi embora sem avisá-lo. Onca liga para Beiza e diz, você ligou bem na hora, Anser estava comigo. Beiza pergunta se ele viu que eu liguei. Onca diz que não acha, que eu acabei de chegar. Quando Beiza ouve isso, ela desliga o telefone. Onca só quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Enquanto Cian está em seu quarto pensando em seu bebê, Beiza lhe envia uma mensagem dizendo, eu não sou tão cruel quanto você pensa, vamos nos encontrar no parque. Quando Cian ouve isso, ele sai imediatamente. Naquele momento, Beiza está dirigindo com seu carrinho de bebê. O bebê começou a chorar no carro. Naquele momento, Cian chegou ao parque. Naquele momento, ele vê o carrinho de bebê descendo a colina. Então o carrinho é atingido por um carro. Quando Cian vê isso, ele imediatamente vai até o carrinho de bebê, mas o carrinho está vazio. Beiza o observa de longe. Cian ficou muito irritado com a situação e começou a andar na direção de onde o carrinho de bebê veio. Beiza está fugindo de lá com o bebê nos braços. Antes que Cian pudesse pegá-la, Beiza havia desaparecido. Mas Cian está determinado e vai atrás dele. Quando Beiza percebe que será pega, ela se esconde no espaço vazio do apartamento. Quando ele vê Cian saindo, ele sai dali. Cian viu alguém que se parecia com Beiza na estrada e a parou. Quando ele vê que a mulher não é Beiza, ele pede desculpas e vai embora. Beiza pega um táxi e vai embora. Beiza está literalmente brincando com a mente de Cian. Quando Cian não consegue encontrá-lo, ele procura por Beiza. Ele pergunta a ela, o que você pensa que está fazendo? Quando você disse que sentia falta do seu filho, Beiza disse que lhe enviou o macacão dele. Cian também lhe diz que ele está doente. Beiza, pensei em você e lhe enviei seu macacão. De agora em diante, é a última coisa que você verá, ele diz. Enquanto isso, quando a torneira da cozinha quebra, Engin tenta consertá-la sozinho, mas não consegue. Quando se lá vê, ela diz que vai cuidar disso e começa a consertar a torneira, pegando as ferramentas. Engin o observa com admiração. Quando Engin abre a válvula, Sila controla a torneira e ela se torna a torneira. Sila consegue impressionar Engin em todas as oportunidades. Então suas mãos se tocam.
Quando isso acontece, eles olham nos olhos um do outro. O fogo do amor deles começou a queimar lentamente. É por isso que eles têm vergonha dessa situação. Enquanto isso, Dager se esconde em algum lugar perto da casa de Yonka, porque ele duvida que Yonka e Beisa estejam se vendo. Nesse momento, Beisa chega em casa. Dager diz a si mesmo: eu encontrei você. Xian foi à polícia e disse que minha esposa roubou o bebê de mim. Duvido da vida dele. Ele diz que sua vida está em perigo. A polícia pergunta como ele sabe que sua esposa fez isso. Xian também me enviou sua localização. Então ele jogou o carrinho na frente do carro. Ela conta: se ele é advogado de Beisa, como você sabe que ele fez isso com ela? Talvez sua ex-esposa tenha feito isso, ele diz. Xian diz que só eu sabia que iria para lá. Pare de culpar o advogado pelo meu cliente. Caso contrário, ele dirá: vou processar você. Xian não diz nada a ele, porque eles querem encontrar Beisa e o bebê mais rápido possível. Naquela época, Beisa estava sentada em casa e o bebê chorava onde ela estava. Naquele momento, Xian disse à polícia que meu bebê estava nos braços da minha esposa e que ele estava bravo comigo e que estava descontando sua raiva nele. Quem fizer isso comigo hoje poderá prejudicar meu filho amanhã. Ele diz: por favor, salve-o. A polícia disse a ele que não há evidências sobre sua esposa no momento. Você está atualmente em julgamento, então deve ter cuidado. Ele diz que cada passo que você dá pode tornar o caso mais difícil. Naquele momento, Mukader liga para Gulsum e diz: ligue para Beisa e pergunte onde ela está e o que ela está fazendo. Gulsum não quer ligar, mas liga porque tem medo de Mukader. Quando Beisa atende o telefone, ela diz: eu estava me perguntando onde você estava. Beisa, você também está com ele? Me dê seu Akini e ele diz. Gulsum diz que estou sozinho. Beisa diz para entregar a ela rapidamente. Mukader diz que fez a busca dela, isso já está acontecendo há muito tempo. Beisa diz a ele que lhe dará mais tempo. Seu filho está com a polícia agora. Mukader diz o que a polícia diz. Ele diz que vai explicar para Beisa quando ela chegar e desligar o telefone. Naquele momento, Yonka chegou até Beisa. Depois, o advogado vai até Beisa. O advogado lhe diz que se você fizer como quiser, não poderemos chegar a um acordo com você. Beisa diz a ele que você responsabilizará Xian, não eu. Como advogado, sei o que fazer. Isso não é algo que uma pessoa sã faria. Se seu cônjuge insistir nesse assunto, ela receberá um relatório de saúde mental sobre você. Quando Yonka ouve isso, ela pergunta novamente o que você fez. Beisa diz a ele que ela acabou de pregar uma peça em Xian. O advogado pergunta o que significa empurrar um carrinho de bebê vazio ladeira abaixo. Quando Yonka ouve isso, ela fica muito surpresa e irritada. Naquela época, Xian chegou à mansão. Mas como ele está muito chateado, ele vai para o quarto sem falar com ninguém. Enquanto isso, Anser encontra Beisa, mas não sabe o que fazer. Nesse momento, o advogado diz a Beisa que seu marido vai revelar todo o seu jogo e que não gosto de perder, então não sou seu advogado e vai embora. Yonka perguntou a Beisa como ele pôde fazer isso. Se você quiser ver o bebê quando acordar de manhã, recupere o juízo, ele diz. Beisa diz que só queria dar uma lição. Naquela época, Xian começou a se sentir mal e triste e começou a segurar seu coração. Quando ele sai, ele cai no chão e desmaia. Dager viu isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.